Começa agora o programa Frente de Libertação, uma realização da comunidade da Família de Deus. Sede: Rua das Gardênias, 105 Secap, Valinhos. O programa Frente de Libertação é um programa que vai te ajudar a ver a vida de uma forma diferente. Vem com a gente, pois a verdade nos liberta. A Comunidade da Família de Deus é uma igreja séria que tem compromisso com a verdade. Uma igreja família que cuida das famílias. Um lugar de paz e renovo para a sua vida. Conheça uma de nossas comunidades próximo de você. Há sempre um pastor amigo para te orientar. Acesse agora mesmo nosso portal www.comunidadedafamiliadedeus.com.br e localize uma igreja perto de você. Comunidade da Família de Deus. No momento onde o mundo não consegue encontrar a paz e vive em desespero, acabam se perguntando: onde encontrar a felicidade e a paz? É necessário que você aprenda a lidar com as situações do cotidiano com calma e equilíbrio, e não se deixe afetar pela conturbação do mundo. Pensando nisso, o pastor Fábio traz para você uma reflexão de paz para te motivar a ser uma pessoa mais feliz. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento e nós pedimos a direção para esta palavra, para que esta palavra seja dirigida a cada coração, a cada vida que está aqui nessa noite. Se elas estão aqui, meu Deus, é porque o Senhor trouxe elas aqui para ouvir a Tua palavra. O Senhor trouxe o Teu povo aqui para receber uma direção. Esse culto de hoje, meu Deus, é a resposta das orações do Teu povo. Orações que fazemos pedindo ao Senhor que nos dê direção nesse mundo tão difícil, onde as pessoas perderam o amor, onde não há mais temor a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir através da orientação da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser vencedores lá fora, e ao tomarmos as nossas decisões, possamos tomar com firmeza, sabendo que é o Teu Espírito Santo nos conduzindo, e através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Yehoshua Hamashia, amém. Deus Rei e fiel, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, está no início da Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 7, é onde Deus tem uma direção para nós hoje. 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler aqui na versão RA. Segunda Crônicas, capítulo 7. Ache aí, está bem no início. Todos acharam? Capítulo 7. Amém? Está tudo aí? Versão RA na tela, irmão Rodrigo. Amém? Glória a Deus. É um texto bem intrigante, esse texto aqui.
esse texto, ele fala muito da glória de Deus, né? Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Desceu fogo do céu, consumiu os holocaustos e os sacrifícios. E a glória de Deus encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam ficar dentro da casa do Senhor, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Amém? Esse texto de 2 Crônicas, ele é um texto que ele me fez refletir muito, pensar muito, estudar muito. Eu prego desde os 7 anos de idade. Desde os 7 anos de idade, eu era chamado para pregar nos cultos infantis. Preguei muito em inúmeros congressos de jovens. E desde os 7 anos de idade, esse texto sempre me acompanhou, porque é um texto que fala da glória de Deus. Preguei em vários congressos de jovens, sempre dentro desse texto do capítulo 7. E esse texto eu passei a estudá-lo. Eu estudei esse texto por quase 20 anos, diga 20 anos. Eu estudei esse texto por quase 20 anos, porque esse texto, ele me deixou muito pensativo. Eu já fui escritor da escola bíblica, dos livros da escola bíblica. Então eu passei a escrever um livro de escatologia e me aprofundei em escatologia. Tanto que nós temos um manual de escatologia do tamanho folha A4, com quase 300 páginas na folha A4, que é um manual de escatologia. E esse texto foge de escatologia, não tem nada a ver com escatologia. Mas para se dedicar ao manual de escatologia, eu tinha que deixar algumas coisas paradas. Mas esse texto, eu nunca deixei de pesquisar esse texto. Eu pesquisei o que os historiadores disseram, pesquisei o que Flávio José falou, já procurei em Champlin, já procurei em tudo quanto é manual bíblico que você possa entender, nas midrashes judaicas, para compreender esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7. E há 6 anos atrás, diga 6 anos, Deus ele me deu a direção desse texto, mas eu nunca ministrei essa palavra, porque a direção que Deus deu era muito forte. Então eu passei a ministrar outros textos, embora o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, era uma mensagem que eu sempre ministrava. Eu deixei de ministrar o capítulo 7, quando eu descobri uma coisa fantástica, extraordinária, dentro desse texto. E para compreender um texto que eu fiquei estudando, pesquisando quase 20 anos, eu precisei da ajuda do Espírito Santo, porque eu já tinha pesquisado muito, estudado muito, procurado em comentários judaicos das crônicas. Eu descobri que o livro de 2 Crônicas, ele é 1 Crônicas, 2 Crônicas, 3 Crônicas e 4 Crônicas. Então, esse livro que nós estamos lendo de 2 Crônicas, na verdade, ele é o livro de 4 Crônicas, porque 1 Reis e 2 Reis deveria ser 1 Crônicas, 2 Crônicas, depois 3 Crônicas e 4 Crônicas. É fantástico, é maravilhoso a história que esses 4 livros que temos na Bíblia, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, conta e revela para nós. Mas para tentar compreender esse texto, eu precisei muito, mas muito, muito mesmo, da ajuda do Espírito Santo para poder compreender. E para compreender esse texto, o Espírito Santo precisou me levar 40 anos antes desse episódio que está acontecendo no capítulo 7. Eu precisei voltar 40 anos dentro das Escrituras para compreender
capítulo 7 está falando da glória de Deus, porque aqui nós temos no capítulo 7 uma inauguração, a inauguração do templo, o templo que Davi projetou, escreveu, desenhou, armazenou ouro, joias preciosas, e que Salomão colocou em prática esse templo. Foi Salomão quem construiu esse templo. Salomão, ele era muito prático, então ele constrói esse templo. E nesse capítulo 7, Deus, ele quebra o protocolo. Deus quebra um protocolo que era criado desde o início. Quando Deus vinha à terra, quando a presença de Deus descia sobre a terra, ele vinha sobre as asas dos querubins. Mas entre Deus e os homens havia uma nuvem que separava o homem de Deus e da terra, para que a presença de Deus não consumisse os homens e não consumisse a terra. Então, toda vez que Deus vinha sobre a terra, ele vinha sobre uma carruagem, sobre as asas de querubins, ele pisava sobre as asas de querubim, e uma nuvem, que a Bíblia chama de Shekinah, fazia uma separação entre Deus e o homem, porque a presença de Deus era muito forte, e se não houvesse essa nuvem, que eles chamavam de Shekinah, de uma separação, de um filtro, uma proteção entre Deus e o homem era consumido, e a terra também era consumida. Mas aqui no capítulo 7, Deus, ele quebra todas as regras, ele desce dos querubins e entra para dentro do templo. Tanto que quem estava lá dentro não conseguiu ficar lá, teve que sair para fora. Você imagina, a presença era tão forte que quem estava dentro do templo não conseguia ficar dentro do templo. Tem uma outra versão que diz que eles nem em pé conseguiam ficar. Então Deus quebra os protocolos e entra dentro do templo. A presença era muito forte e eles não conseguiam ficar em pé. E aí eu fiquei pensando, me pergunto o que eu fiquei pensando. O que fez Deus quebrar o protocolo? O que foi que atraiu a presença de Deus tão forte para dentro do templo? Foi uma casa bonita? Foi um templo bonito? Um templo que levou 7 anos para ser construído? Lindo, maravilhoso, você imagina. Aquele templo que o Edir Macedo construiu já é lindo, e é uma réplica. Imagina o verdadeiro, com toneladas de ouro, de joias preciosas, de prata, querubins, esmeraldas. Então eu fiquei pensando, será que era o templo bonito que atraiu a presença de Deus? Acho que porque o templo era cheio de ouro. Eu fiquei pensando, deve ser o ouro que atraiu Deus para dentro desse templo. Ou talvez os 153 mil empregados que trabalhavam no templo. O que será que atraiu a presença de Deus? O que será que fez Deus descer das asas do querubim e entrar para dentro do templo? Uma coisa que Deus nunca tinha feito. O que foi que atraiu a presença de Deus? Então eu voltei 40 anos desse episódio, e o Espírito Santo me levou nesses 40 anos atrás para poder entender o propósito de Deus. Viaja comigo na história. Vamos voltar 40 anos para trás desse episódio. Israel estava passando por uma turbulência. Israel estava enfrentando uma turbulência política. Eles tinham um rei, um homem chamado Saul. Eles queriam um rei. Israel não tinha um rei. O trono de Deus era um trono teocrático. Era um trono, era uma nação governada por Deus. Quando Saul sai, assume Davi. E Davi não era um cara normal, não. Davi não era uma pessoa normal. Não era. Não era. Porque se Davi fosse normal, ele não fazia o que ele tinha feito. Ele era meio maluco, meio doido.
Um homem que entrou na caverna de Adulão, pegou pessoas falidas, quebradas, mancos, coxos, doentes, e transformou aqueles homens em heróis de guerra. E a Bíblia diz que o menor valia por 100. Imagina se Davi era normal. Ele treinou aqueles homens para a guerra, para lutar. Diz que o melhor valia por 100 e o maior por 1000. Imagina Davi, imagina o professor, o mestre. E Davi, quando ele assume o reino de Israel, ele pega um reino aparentemente perfeito. Era um reino rico, havia um trono, havia um palácio. Em Israel estavam os latifundiários mais ricos da época. Quando Davi assume Israel, Israel tem um exército poderoso, como eu disse. O menor valia por 100, o maior por 1000. Todas as nações temiam Israel, tinham medo de Davi e de Israel. A história de Israel se espalhava por todo o Oriente. E Davi assume um trono lindo, bonito, rico, completo, mas não perfeito. O trono não estava, para Davi não estava perfeito, porque um homem comum, um homem normal, que ele entra dentro de um templo, de um palácio assim, o que ele ia pensar? Bom, está tudo em dia, as contas estão pagas, nós temos ouro, riqueza armazenadas, nós temos ouro, temos aqui uma grande plantação, somos os maiores latifundiários da época, então está tudo bem, é sentar e governar. Só que Davi, quando ele senta no trono, ele percebe que tem alguma coisa errada, porque ele não é normal, ele não é comum. E Davi, ele sai pela rua, ele começa a andar na rua, e ele percebe que os anciãos, os mais velhos, havia uma tristeza profunda no coração deles. Os jovens estavam bem, os jovens estavam trabalhando, estavam produzindo, mas os anciãos não, os anciãos estavam tristes. E Davi para conversar com os mais velhos, e Davi descobre que o trono que ele estava era perfeito, mas estava incompleto. Faltava uma coisa em Israel, uma coisa chamada Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança tinha sido roubada. Os filisteus tinham levado a Arca da Aliança embora. A Arca da Aliança não estava mais ali. Na Arca da Aliança, vocês lembram? O que tinha dentro da Arca da Aliança? O bordão de Arão que floresceu, um vaso de ouro com o maná, e também as tábuas da lei. E aquela Arca da Aliança representava a presença de Deus. Onde o povo de Israel ia para a luta, ia para a guerra, eles levavam a Arca da Aliança, e Deus descia naquele lugar, e eles ganhavam a guerra. Foi por causa da maldade do povo que Deus permitiu que a Arca da Aliança fosse roubada. Porque veja bem, nós temos aqui, dentro dessa história, um trono teocrático, aonde era Deus que governava. A Arca da Aliança estava guardada no templo, e era Eli, o sacerdote, que guardava a Arca da Aliança, que protegia a Arca da Aliança. Porém, o povo queria um rei. O povo dizia assim: todas as nações têm reis, nós não temos reis, nós precisamos de um líder para amar, para xingar ele de vez em quando, mas nós precisamos de um rei, porque a nossa nação não tem um rei. Só que a nação deles tinha um rei, e era o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, que sempre esteve na guerra com eles. Mas o povo queria um rei, o povo queria um homem para governar. Então Deus chama Samuel, o profeta, e fala para Samuel: Samuel, você vai levantar um rei, só que aonde tem um, outro não pode ficar. Você vai levantar um rei, não pode ter 2 reis em um lugar. E Samuel vai procurar um homem, e ele encontra Saul.
E a Bíblia diz, não sei se é 1 Reis capítulo 16, que quando Samuel, acho que é 1 Samuel 16, Samuel, ele foi até o meio do povoado e ele encontrou um homem, o mais bonito. A Bíblia diz que ele era o mais alto e o mais bonito de Israel. Achou o texto? Era o mais alto e o mais bonito de todo Israel. Samuel tinha esse problema. Samuel era um homem de Deus, mas ele tinha um problema de olhar para o lado de fora. E quando ele escolhe Saul, ele escolhe o homem mais alto e o mais bonito de todo Israel. O senhor percebe que o senhor nunca ia ser rei. É por causa da altura, poxa vida. Primeiro Samuel 9:2, está aí na tela? Samuel tinha essa questão. Samuel olhava muito para o lado de fora e Samuel escolhe Saul. Por isso que quando ele foi escolher Davi, Deus falou no meio do caminho, pode parar por aí, ó. Você não vai mais olhar para o lado de fora, você vai olhar para o lado de dentro. Foi por isso que ele escolheu Saul, porque senão ele tinha escolhido Davi, porque senão ele tinha escolhido o irmão de Davi, que era guerreiro. Davi era criança, estava olhando as ovelhas no pasto. Então, Deus já sabia como Samuel olhava. E pede para Samuel olhar para o lado de dentro na hora de escolher Davi. Mas ele escolhe Saul. E quando Saul assume como rei, o povo começa a idolatrar Saul. Ele era o mais bonito de todo Israel, o homem mais forte. Então o povo de fora, os exércitos das cidades vizinhas temiam Saul. Então Deus precisa se retirar desse lugar. Deus permite que a arca da aliança é roubada. Eli era o sacerdote, Fininho e Finéias, eles levam a arca para a guerra, e a arca, ela é roubada do meio do povo, ou seja, a arca que representava a presença de Deus. Deus deixou a arca como representação da sua presença, assim como o altar representa Deus, a arca representava Deus, e era uma presença muito forte. E aí a arca é roubada, e Davi andando, quando Davi assume o trono, Davi começa a andar no meio de Israel. Os jovens não conheciam a história, mas os anciãos sabiam que estava faltando a arca da aliança ali, porque a arca da aliança estava com os filisteus, ela tinha sido roubada. E quando Davi começa a conversar com os anciãos, qual era o motivo da tristeza, da depressão, da angústia que eles passavam, e todos diziam que era o problema, a falta de Deus, a falta da aliança. Por quê? O maior soldado, o maior general de guerra, que era Deus, não estava mais presente em Israel. A arca ficou 70 anos longe de Israel. Os filisteus ficaram 70 anos com a arca trancada, guardada, porque todos que abriam a arca morriam. Havia doença para todo lado no meio dos filisteus por causa da arca lá, porque ninguém queria ver a arca, todo mundo queria abrir para ver o que tinha lá dentro. E quando abria, então o problema não era ter a arca lá, o problema era abrir a arca. E quando eles abriam a arca, vinha uma maldição sobre a vida deles. E Davi então, ele começa a pensar, ele levanta um exército. Davi volta para o palácio, convoca o general e levanta um exército. E as pessoas chegam para Davi e dizem assim: Davi, deixa os filisteus quietos lá, eles são os nossos maiores inimigos. É como se os Estados Unidos quisessem provocar a Rússia. Eles são os nossos maiores inimigos, deixam eles quietinhos lá. Mas Davi falou: não, eu não sou normal não, eu sou doido, eu vou lá buscar a arca. Qualquer outro rei normal da cabeça não iria mexer com os filisteus, mas Davi queria a arca de volta. E ele faz um propósito de buscar a arca.
e Davi sai para a guerra contra os filisteus. Ele vence os filisteus e encontra a Arca da Aliança. Quando Davi ele encontra a Arca da Aliança, ele fica de uma forma extasiante, assim existe essa palavra, em êxtase, ao encontrar a arca novamente. Então ele chama um soldado, porque ele não queria levar a arca de qualquer jeito. Ele chama um soldado e fala assim para o soldado: vai na frente, vai para Israel, procura uma das minhas esposas, uma chamada Milca, porque Milca era filha de Saul, vivia no palácio, tinha sangue azul, entendia tudo de festa, entendia tudo de organizar uma festa. Davi manda procurar Milca, para que Milca preparasse Jerusalém para a chegada do rei. Mas ele não disse que tinha encontrado a arca, ele só disse que o rei estava voltando, e que era para Milca preparar um banquete, uma grande festa, era para preparar Jerusalém, era para que os músicos, os levitas estivessem a posto para tocar, cantar, exaltar a Deus, porque o rei estava voltando da guerra. Enquanto esse soldado vai, Davi desce para o rio para se banhar, para colocar roupa de rei. Ele então coloca a Arca da Aliança em cima de um carro de boi, com ele a bandeira dos filisteus, arrastando pelo chão como sinal de derrota, uma bandeira com metade homem, metade peixe, que era o deus Dagon, que os filisteus adoravam. Agora era uma bandeira de vergonha sendo arrastada pelo chão, e Davi carregando com ele a bandeira de Israel, um leão, que era o leão da tribo de Judá. E está ali aquele exército carregando a arca em cima de uma carroça de boi. De repente Davi para e vê que tem alguma coisa errada. Ele falou: não, porque o rei ia na frente. Quando o rei voltava com o exército da guerra, o rei ia na frente e os soldados iam atrás acompanhando o rei. Era o rei que ia na frente carregando uma bandeira do seu exército, a bandeira vitoriosa. O rei ia na frente e os soldados atrás, os súditos atrás. Davi para e ele fala assim: não, tem alguma coisa errada aqui. Passa a arca na frente, porque o rei é quem tem que ir na frente. Eu não sou rei maior do que esse. Coloca a arca na frente. E Davi manda colocar a Arca da Aliança na frente. E a Arca da Aliança, ela começa então, ela assume a posição do rei Davi, e ela começa a ser transportada no carro de boi na frente. De repente, o boi tropeça, e um soldado, vendo que a arca estava escorregando para cair, esse homem chamado Uzá, ele se joga na frente para segurar a arca. Só que quando ele se joga, a tampa da arca se abre, e aquilo que sai da arca consome a carne dele. Entenda, Uzá não fez por mal, Uzá não era uma pessoa ruim. Uzá salvou Israel e o exército de Davi, porque se aquilo que caiu sobre Uzá cai sobre a terra, todo aquele exército seria fulminado, estariam mortos. Aí Davi pensou, parou. Davi mandou tirar os bois, Davi mandou sacrificar os bois a Deus, e Davi teve uma ideia. Ele fala assim: a presença de Deus é muito forte, a presença de Deus é muito grande nessa arca. Nós não podemos só simplesmente transportar essa arca. A partir de agora, cada 6 passos que nós dermos, no 7º a gente sacrifica um boi. Meu Deus, faltava quase 18 quilômetros. A cada 6 passos sacrificar um boi. Olha só como Davi não era uma pessoa normal, gente, entenda isso. A normalidade nos leva a viver o que todo mundo vive. Davi percebeu que a presença de Deus estava dentro daquela arca.
Então Davi diz o seguinte: a partir de agora, cada 6 passos que nós dermos, nós vamos parar para fazer um sacrifício a Deus. E iam eles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paravam, traz um animal aqui, vamos sacrificar esse animal para Deus. A cada 6 passos, um animal era sacrificado. Você imagina o povo lá em Jerusalém esperando Davi chegar, porque Davi tinha mandado um soldado na frente, preparar Jerusalém, para que acontecesse o maior de todos os maiores banquetes, a maior festa de todas. Agora Davi leva uma temporada, da onde está, para chegar até Jerusalém. Eu imagino que as pessoas que estavam ali esperando o rei voltar, já se cansaram, sentaram, outras dormiram, outras voltaram para casa, outras nem acreditavam mais que Davi viria. Olha, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e eles morreram, sofreram uma emboscada, porque Davi não chega nunca. Ele levou uma temporada para chegar até Jerusalém. Imagina o povo aguardando, imagina a Milca, a revolta dessa mulher. Mandou eu arrumar tudo, fiz tudo para ele, agora cadê Davi? Está tudo bonitinho, os levitas estão lá com as buzinas, o chofar, e Davi não chega. Uma temporada, até que um belo dia o atalaia sobe em cima do muro e com a luneta dele, ele vê longe uma manchinha de gente, e sobre ele uma bandeira, e sobre a bandeira o leão da tribo de Judá. Então o atalaia manda tocar as cornetas, as buzinas, e avisar que Davi estava chegando. Só que quando os portões de Jerusalém se abrem, ao invés de Davi entrar, o que entra era a arca da aliança. Alguns não sabiam nada que estava acontecendo, ninguém entendia nada, mas os mais anciãos, os mais velhos, quando viram a arca entrar em Jerusalém, caíram no chão, se prostraram, rasgaram as suas roupas e começaram a adorar a Deus, porque sabia que Deus estava naquele lugar, que Deus estava voltando para Jerusalém. Deus estava voltando para aquela cidade, Deus estava voltando para Israel. Quando Davi entra em Jerusalém, ele não sobe no palanque. Imagina Milca olhando para ele: preparei tudo isso daqui, o rei vai subir aqui e dar um discurso. O rei não sobe no palanque. Você lembra que eu disse que Davi não era normal? Sabe o que Davi faz? Ao invés de subir no palanque, Davi tira suas roupas de rei, tira sua coroa, ele fica nu. Era doido. Ele pega a estola sacerdotal, ele veste a estola sacerdotal, e ao invés de falar, Davi, ele manda todos saírem de perto da arca, e ele manda os levitas começarem a tocar. Os levitas começaram a tocar. Davi começa a dançar. Davi entra num momento de alegria, e não era uma dança comum. Davi coloca uma mão para trás e começa a dançar diante da arca. Davi estava dançando para Deus, alegre com a presença de Deus. Era como se ele estivesse dizendo assim: Deus, eu senti a sua falta aqui em Israel, eu senti a falta da sua presença, eu estou feliz com a sua chegada neste lugar. E Davi começa a dançar, Davi começa a se alegrar. Aí uma criança, um menino, ele vendo Davi dançar, ele corre, ele estende a mão para Davi, e ele poderia ser morto naquele momento, mas Davi segura na mão daquele menino e começa a dançar em volta da arca com aquele menino, e houve um mover sobrenatural de Deus naquele lugar, e Davi dançando com aquele menino em volta da arca. Quando
quando ele chega em casa, o pai do menino fala para ele: eu não entendi, o que você fez? Por que você fez isso? O menino: eu não sei, pai, uma força sobrenatural me tomou, eu tive que pegar na mão do rei e dançar com o rei em volta da arca. Aí o pai olha para aquele menino e diz assim: a partir de hoje o seu nome será Asaf, Deus de mim se apoderou. A partir de hoje o seu nome será Asaf, porque significa Deus de mim se apoderou. Nasce Asaf naquele momento. Mas o que isso tem a ver com Salomão, pastor? O que isso tem a ver com a história de 2 Crônicas capítulo 7? Vamos voltar 40 anos agora, de volta para a época de 2 Crônicas capítulo 7. Salomão não era espiritual. Davi era um homem espiritual. Davi era um homem de oração. Davi era um homem que colocava a estola sacerdotal. A Bíblia diz que Davi, ele era profeta. Ele falava com Deus, ele conversava com Deus. Salomão não. Salomão era um homem prático. Ele era inteligente. Davi era um homem espiritual. Salomão não. Salomão era inteligente. Ele fazia o negócio acontecer pela inteligência que ele tinha, porque Deus tinha dado essa inteligência. Então ele era muito prático. Era como ele chegasse aqui dentro da igreja: vamos fazer um culto, e ele faria um culto lindo, maravilhoso. Não porque a presença de Deus estava nele, mas porque ele era prático, ele era inteligente e ele fazia o negócio acontecer. Davi não. Davi era mais simples. Davi era aquele que chegava no lugar e a presença de Deus estava com ele. Era diferente. Salomão vai construir o templo. Davi não conseguiu construir o templo, mas Salomão era prático, ele era inteligente, ele sabia onde colocava as colunas, aonde tinha que fixar, ele era o maior engenheiro de todos. Ele era muito inteligente. Então Salomão começa a separar o melhor ouro e a melhor prata. Ele manda separar o melhor ouro e a melhor prata para colocar dentro do templo. 40 anos depois do episódio da chegada da arca, a arca ainda não tinha um lugar para repousar. Aí Salomão chama os seus sábios e ele diz assim: eu preciso do melhor compositor. Preste atenção. Eu preciso do melhor compositor de Israel para compor uma música para Deus no dia da inauguração do templo. Vão e procuram o melhor. Alguém chega para Salomão e fala assim: nós não temos o melhor músico, nós não temos o melhor compositor, nós não temos o melhor levita, nós não temos mais. Por que nós não temos? Como assim nós não temos? Por quê? Porque o maior levita, o maior compositor, o maior músico, ele se aposentou há 5 anos atrás com depressão profunda. Depressão profunda. Por quê? Porque ele ama o templo, ele ama a casa de Deus e não tem casa de Deus. Aí Salomão pensa. Então procura um outro igual a ele, ora. Se esse está aposentado, se esse já jubilou, porque os levitas com 50 anos de idade, ele podia se aposentar, ele podia ser jubilado. Então vai e procura outro igual a ele. Mas rei, não tem ninguém igual a ele. O que eu posso fazer? Não tem ninguém. Salomão para e pensa: mas e aí? Alguém chega para Salomão e fala assim: Salomão, tu é rei, você é rei, vai lá e revoga a aposentadoria desse homem, nem se for à força. O senhor é quem manda aqui, o senhor tem poder de escrever e apagar. Desjubila ele, pega esse ancião e traz de volta. Tá bom, vamos fazer isso daí. Qual que é o nome dele? Alguém chega e fala assim: Asaf. Asaf. Ora, então mande chamar Asaf, traga Asaf aqui. E quando Asaf chega no palácio,
Asaf conta essa história que eu acabei de contar para você da Arca da Aliança. E Salomão pergunta para ele: mas o que é que você tem? Ele diz assim: meu ministério começou lá atrás, quando o seu pai segurou a minha mão e nós dançamos em volta da Arca da Aliança. A unção de Davi foi transferida para Asaf. Meu irmão, eu creio em transferência de unção. Quem que era o melhor levita em Israel? Quem que era o melhor músico? Quem foi que inventou os melhores instrumentos em Israel? Quem é que era chamado para acalmar o rei Saul? Quem era o melhor salmista? Davi. Só que quando Davi morre, essa unção é transferida para Asaf. Asaf se torna o melhor músico, o melhor levita, o melhor salmista. Se você ler os 10 salmos que Asaf escreveu, que está dentro do livro de Salmos, a partir do 87 aí você vai ver que são salmos semelhantes aos de Davi, porém são salmos escritos por Asaf. Então eu acredito em transferência de unção. Essa não é só uma história da Bíblia, meu irmão. Essa é a sua história também. Essa história tem a ver com a minha e tem a ver com a sua. Essa história fala muito ao meu coração e também fala ao seu coração. Hoje nós vemos igrejas lindas, como Davi assumiu um palácio lindo, uma nação linda. Como hoje nós também vemos igrejas lindas, igrejas catedráticas. Mas aonde está a presença de Deus? Aonde Deus está presente? Deus não está presente. Tem estrutura, tem tudo, mas cadê a presença de Deus? Salomão, ele ouve essa história que eu contei para vocês de Asaf, e Salomão dá uma única ordem para Asaf: compor uma música para Deus para o dia da inauguração do templo. E aí Asaf pergunta para ele quanto tempo isso seria. Ele diz assim: o tempo é a construção do templo. Nós vamos começar a construir o templo, e durante a construção do templo você vai compor uma música para Deus. Ou seja, 7 anos. Você tem 7 anos para compor uma música para Deus. 7 anos, meu irmão, entenda. Asaf levou 7 anos para compor uma música para Deus. Não era esse lenga-lenga que a gente ouve, não, pelo amor de Deus. Esse tira o pé do chão, dá uma puladinha, dá uma rodadinha. Não é essa porcaria que esse povo canta hoje, não. Era uma música exclusiva, especial para Deus. Era uma coisa sacra. Hoje está uma pouca vergonha. Hoje é um pula-pula, um roda-roda, um gira-gira. Meu irmão, no tempo que eu era criança, o povo era revestido com o poder de Deus e batizado com o Espírito Santo. Não era quando aquele maior cantor e melhor músico pegava o instrumento para cantar, não. Era quando aquele irmãozinho que não sabia nem cantar direito e cantava o "Foi na cruz, foi na cruz", porque havia unção, havia presença de Deus, havia presença do Espírito Santo, havia um respeito muito grande com as coisas de Deus. Hoje as pessoas estão na igreja, estão mascando chiclete, lendo mensagem de WhatsApp, preocupada com a novela que vai passar. Asaf recebe uma ordem, compor uma música para Deus, e ele leva 7 anos. 7 anos depois, nós estamos aqui no capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, aonde nós lemos: chegou o dia da grande inauguração. Pensa comigo, meu irmão, o templo lindo, revestido de ouro. A Bíblia diz que aquelas 2 colunas que tinha na frente do templo, elas brilhavam de longe. Quando o sol nascia, ela repelia o sol, aquele brilho do bronze sobre aquelas colunas, que mostrava para todo Israel que o templo estava edificado ali no Monte Sião. O templo, a réplica feita de cimento que o Edir Macedo fez, que já é lindo, maravilhoso,
No dia da inauguração esteve ali grandes autoridades, presidente, esteve ali também governadores, deputados, esteve ali pessoas importantes. Viaja comigo na história. Nós chegamos aqui na inauguração do verdadeiro templo de Salomão. Salomão está inaugurando o templo. Imagina, parando na frente do templo, aquelas lindas carruagens, reis que tinham aliança com Israel, que vinham de todos os lados, pessoas que traziam ouro, presentes, dádivas para Deus, pessoas importantes. Daqui a pouco chega Salomão na sua carruagem real, escolhe uma das suas 700 mulheres para estar com ele nessa inauguração, porque ele era uma pessoa prática, ele era uma pessoa que fazia o negócio acontecer. Chega Salomão na sua linda carruagem e entra para dentro do templo. Viaja comigo na história. De repente para um jumentinho, um senhor de 62 anos de idade, que ninguém sabia quem era, os jovens não conheciam. Talvez alguém pergunte: o que esse homem está fazendo entrando dentro do templo? Ele chega diante do templo, ele fica na frente dos levitas. O seu louvor novo que ele tinha composto para Deus já está na mão dos levitas. Então Asaf, ele chega diante do templo. Lá dentro, imagina, são 5 milhões de pessoas que estão do lado de fora e do lado de dentro. Chega aquele homem diante dos levitas e ele estende a mão. Aquele silêncio. E de repente, quando ele começa o louvor, alguém do lado de fora deve ter pensado: será que vai chover? Porque vem vindo uma nuvem aí. E era a Shekinah de Deus. Quando ele começa a colocar os levitas apostos, a Shekinah de Deus entra naquele lugar. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam lá dentro tiveram que sair para fora, porque quando Deus para diante daquele lugar, Ele quebra os protocolos. Como o rei tinha quebrado os protocolos, tirou alguém que já estava lá aposentado e trouxe para dentro, Deus quebra o protocolo. Ele sai da sua carruagem e entra para dentro do templo, e todos que estavam ali não conseguem ficar ali de tanto que era a glória de Deus naquele lugar. Aleluia! Era muita glória de Deus naquele lugar. A presença de Deus estava ali. Oh meu Deus, é maravilhoso quando Deus entra ali dentro. Eu imagino Deus pensando: eu tenho saudades de Davi, aquele guerreiro segundo o meu coração, mas como Davi não está aqui, tem alguém que recebeu a unção dele. Asaf está aqui nesse lugar, então eu vou entrar lá dentro. Ninguém vai ficar, mas Asaf vai ficar, porque eu vou ouvir a música que ele compôs para mim. Aleluia! Oh, glória a Deus. Irmãos, entenda uma coisa nessa noite: existem homens e mulheres que são capazes de tirar Deus do céu e trazer aqui para a terra. Sabia disso? Existem homens e mulheres que são capazes de tirar Deus lá do trono e trazer Ele aqui para a terra. A intimidade com Deus é tão grande que quando essas pessoas tomam um microfone, por exemplo, Deus desce na terra e o mover dele acontece. Aleluia! A glória de Deus invadiu aquele lugar. A glória de Deus tomou conta daquele lugar. A unção de Deus tomou conta daquelas pessoas. Foi maravilhoso. Eu imagino um povo glorificando, adorando a Deus. Eu imagino aquele povo vendo Deus voltando para Israel, e eles sabiam que seria um período onde Deus estaria com eles mais uma vez. Gostaria que você ficasse em pé nessa noite. Deus tem um recado para você nessa noite. Deus está dizendo assim para você: me leve de volta para dentro da sua casa. Eu quero entrar para dentro da sua casa novamente. Eu quero fazer parte da sua casa. Eu quero entrar dentro do seu lar novamente.
Deus está falando isso para você. Deus quer que você faça como Davi. Deus quer que você vá lá resgatar a presença dEle, para colocar Deus de volta para dentro da sua casa. Deus quer entrar aí de novo, mas você tem que tirar esse outro rei que está governando a sua vida, porque ninguém pode servir a dois senhores. Você tem que tirar esse outro rei que está dominando a sua casa. Eu não sei que rei que está dominando a sua casa, se é as redes sociais, se é a televisão, se é a ganância por uma vida rica. Eu não sei o que está te dominando, mas Deus quer ser o seu rei de novo. Deus quer estar em primeiro plano na sua vida de novo. Deus quer fazer parte da sua vida de novo, e você precisa colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Aleluia. Quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a glória de Deus vai descer nesse lugar. A glória de Deus vai descer aí. Deus quer fazer parte da sua vida novamente. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Assim, meu Deus, como muitos entenderam o que Davi estava fazendo, muitos estão entendendo também. Assim, meu Deus, como muitos não compreenderam e riram de Davi, há muitos aqui nessa noite que também não compreendem e riem de ti. Mas aqueles que recebem, aqueles que acreditam, que levam em conta a palavra que o Senhor está dizendo, esse vai levar o Senhor para dentro de casa nessa noite, porque o Senhor é bem-vindo ali, meu Deus. O Senhor é bem-vindo no nosso lar, o Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo na nossa família, o Senhor é bem-vindo para tomar conta de nós, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo, meu Deus, Tu és bem-vindo. Espírito Santo, oh Espírito Santo, quantas vezes, meu Deus, nós tomamos as decisões erradas. Quantas vezes, meu Senhor, nós não entendemos o que o Senhor quer da nossa vida, mas nós queremos fazer como Davi fez. Nós queremos um cantinho especial para nós, queremos um cantinho especial dentro da nossa casa, queremos um cantinho do Senhor para junto de nós. Queremos, meu Deus, nessa noite firmar uma aliança, firmar um compromisso contigo. Queremos tirar tudo que te afasta de dentro da nossa casa e queremos levar o Senhor para dentro de novo, assim como Davi trouxe a arca da aliança. Nós queremos levar o Senhor para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, porque quando fizermos isso, seremos vencedores. Espírito Santo, venha sobre cada coração agora e fala sobre esses corações, mostrando que o Senhor quer mais intimidade com cada um deles nessa noite. O Senhor chama o teu povo para uma aliança, o Senhor chama o teu povo para um compromisso, o Senhor chama o teu povo para essa glória, para esta Shekinah ocupar a nossa casa, a nossa vida, a tua Shekinah ocupar o nosso coração, meu Deus. Espírito Santo, rompa nessa noite com todos os protocolos e venha sobre a nossa vida, pois o nosso coração está aberto para ti. Venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo que clama agora. Fala com Deus, igreja, diga: Tu és bem-vindo na minha casa, meu Deus. A partir de hoje eu coloco o Senhor em primeiro plano na minha vida. A partir de hoje eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Fala com Deus, igreja, coloca Deus em primeiro plano na sua vida. Fala: meu Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, meu Deus, eu reconheço que eu falhei, que eu coloquei um outro rei na minha vida, mas hoje eu estou declarando que o Senhor é o meu rei, que o Senhor é o meu Senhor. Espírito Santo, sim, Senhor, vem, Senhor. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou,
Com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Não canta não, igreja. Numa Fecha os olhos. correria dessas, Fecha os olhos e deixa Deus falar com você. pode até acontecer. Não canta não, deixa só o pastor cantar. Na família que Fala a com gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Se Deus estiver falando com você, você que precisa de uma aliança, um compromisso mais firme com Deus. Se você vê que você estava tão distante de Deus, e você que queira dar um passo e fazer uma aliança com Deus nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero ungir você, quero derramar unção sobre a sua vida. A presença de Deus arde nesse trono, a presença de Deus arde aqui no altar dele. Se você quer refazer a sua aliança, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Coisas que não necessitam ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não Você ficou com o posso programa ser Frente feliz. de Libertação, uma realização da Comunidade da Família de Deus. Sede: Rua das Gardênias, 105, Secap, Valinhos. Telefone: 19 3396 7000 ou portaldafamilia.com.br.